meninos e meninas, na nossa aula de hoje de geografia, a gente vai entender um pouco sobre a questão da Europa. A parte introdutória de como a Europa se desenvolveu, como ocorreu a sua formação e a população. Vamos ver uma parte introdutória. Por quê? A continuação desse nosso conteúdo é na aula gravada, na aula de quinta-feira, onde lá sim vai ter atividade proposta, lá você vai precisar fazer anotações. Na aula de hoje não precisa você anotar nada, basta você se ligar aqui, basta você prestar atenção no que eu estou falando e esquece um pouco do que está acontecendo aí ao seu lado, ao seu redor. Deixa as fofoquinhas para depois, as conversas para depois. Então vamos começar com a chamada. Bora lá. Ana Beatriz, Edval, presente. Francisco Lucas, Isaac, João Pedro, Kelvin, eu, Kerlon, Pamela, presente, Yasmin e David. Então, na nossa aula de hoje, questão europeia, nós temos slide. Vou colocar aqui para vocês. Bora lá. Então, vamos lá. Aqui, inicialmente, nós temos que ponto? Nós temos 4 informações que retratam um pouco sobre a situação da Europa. Primeiro, a tarjazinha laranja. O continente europeu, ele é constituído por paisagens extremamente humanizadas, resultado de um processo expressivo de desenvolvimento econômico e industrial. Aí a gente volta falando desse processo de paisagem humanizada a um assunto lá do 6º ano, diferenças de paisagem natural de paisagem humanizada. O que é a natural? É aquela associada à população, ao espaço intacto, ou seja, aquele que não sofreu ação do homem, não foi descoberto, não foi explorado. A paisagem humana já é exploratória, derrubada de árvores, retirada da vegetação, construção de prédios, casas, ou seja, para o nosso desenvolvimento social. Mas para a Europa chegar nesse patamar de desenvolvimento, da modificação da paisagem, a gente precisa também relembrar um outro assunto que vem lá no 6º ano, que é a evolução do homem, a evolução humana. Isso com base nas pesquisas, com base nas ciências, com base nos historiadores, nos geógrafos. Por quê? Nós temos 2 tipos de evolução. A evolução do criacionismo e a evolução da natureza. O criacionismo relacionado com Deus, relacionado com a nossa religião, e a evolução humana natural relacionada com a questão da evolução das espécies humanas com base dos primatas, que está muito relacionado com o nosso assunto de hoje. Por quê? De acordo com a evolução humana, a nossa história, a nossa existência vem lá dos primatas, onde a gente sofreu um processo de modificação corporal durante essas 5 fases. Quais foram as 5 fases? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Dessa evolução humana, para chegar no continente europeu, a gente precisa entender que o nosso comportamento, como era a nossa fisionomia, nossos corpos eram completamente cobertos por pelos, nossas mãos eram encostadas no chão, a nossa coluna ela era curvada, as nossas pernas também eram curvadas. Então, nosso corpo ele era mais curvado. E o que tinha de diferença lá da época dos primatas para a nossa evolução dos australopithecus era o formato da nossa cabeça, que era diferente da dos macacos, da dos gorilas. De acordo com a evolução humana, essa foi a primeira modificação. Vindo para os australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e chegar na fase dos Homo sapiens, o que foi que aconteceu com o ser humano? Ele começou a perder pelos corporais, diminui a quantidade de pelo no corpo, as mãos que até então eram fixas no chão, na medida do seu deslocamento, ou seja, do seu andado, começou a sair do chão, começou a ficar livre. O corpo começou a sofrer modificação, em vez de ser curvado, começou a ficar ereto, ou seja, coluna totalmente em pé.
as pernas deixaram de ser curvadas e esticaram e ficamos com a nossa fisionomia que temos hoje, de evolução humana. Aí dentro desse processo para chegar na Europa, os australopitecos e os Homo habilis, até chegar nos Homo erectus, eles se deslocavam dentro de um único território. Que território era esse? O continente africano. Então, eles só se locomoviam dentro da África. Quando saiu dos Homo erectus para os Homo sapiens, eles se deslocaram para outros continentes. Quais foram esses continentes? Europeu e o continente asiático. Então, eles saíram da África e foram para a Europa e foi para a Ásia. Dali, o que aconteceu? Começou a se espalhar para os outros 2 continentes que foram descobertos posteriormente, que foi o continente americano e foi o continente oceânico. Quando eles estavam na Europa, que a Europa durante muitos anos, muito tempo da nossa história, ficou conhecido como um velho continente, porque ele era muito antigo e onde se desenvolveu uma grande parte da população, ali sim começaram a ter moradia fixa, começaram a entrar naquela história das eras do Paleolítico e Neolítico, chegando na Europa. É a era neolítica, moradia fixa, desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento da pecuária, comercialização, construção de comunidades, de vilas, de bairros. Então, a Europa começou a se desenvolver nesse ponto. Diante disso, a gente chega nessa questão de paisagem humanizada. Como eles precisavam se desenvolver, tinham um território fixo, o que foi que eles fizeram? Começaram a devastar parte da mata, parte da vegetação, para construir suas casas. Então, dali se deu início ao nosso processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento social. Isso com base na população. Aí, voltando para cá, nós temos o segundo ponto, que é o cinza. As transformações ocorridas na Europa tiveram início na Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial foi onde fez com que o continente europeu se tornasse mais rico, os países tivessem uma grande economia, os países tivessem grande destaque. Essa economia acabou influenciando o desenvolvimento de outras áreas, outros continentes, onde os principais países responsáveis pela Revolução Industrial foi a Inglaterra, o primeiro país, o país pioneiro, na primeira fase da Revolução Industrial. Segunda fase da Revolução Industrial, entre os outros países do continente europeu, com mais 2 países que já estavam em grande expansão, que eram os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. E a terceira fase da Revolução Industrial entra no mercado os países subdesenvolvidos. Então, esse processo de industrialização, de mecanização, de avanço tecnológico, de disputas econômicas, fez com que os países da Europa crescessem. Então, esse foi o segundo ponto econômico da Europa. Terceiro ponto, a tarja amarela. Nós temos o espaço europeu possui uma complexa rede de transporte, interligando todos os espaços dentro do próprio continente. Como assim? A gente aqui no Brasil, vamos entender, a gente aqui no Brasil, quando quer ir para os nossos países vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós temos algumas formas de fazer esse deslocamento. Vai de avião, ou você pode, tô falando da gente aqui que tá aqui no Nordeste, tá? Pegando o Ceará. Vai direto de avião, fazendo as conexões, ou você pode ir até um determinado ponto de avião e depois prosseguir de carro. Temos essas questões. Lá na Europa, esse ligamento entre os países é feito através do famoso trem, metrô, alta velocidade. Então, dentro de um pacote de férias, vamos dizer assim, você está na França, se você quiser ir para a Espanha, se você quiser ir para a Inglaterra, você pega o seu trem, compra a sua passagem, vai no trenzinho confortável, que é o metrô confortável, alta velocidade, e aí em poucas horas, no máximo 2, 3 horas, você já está num outro país, gastando pouco. Então, você pode ir e voltar, ter esse deslocamento interligado entre os países europeus.
E essa parceria existe porque são países desenvolvidos, são países capitalistas, são países em crescente economia, são países que fazem parte da União Europeia, são países que têm parcerias econômicas e parcerias comerciais. Então, a Europa se destaca muito também por esse ponto. E o nosso quarto ponto é a rede de transporte correspondente a toda a infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura para vocês, é nos setores das hidrovias, dos portos, aeroportos, ferrovias. Vamos analisar, pegando o Brasil como exemplo, sempre pegando o nosso país para compreender. BR-116. Dentro da nossa capital, Fortaleza, ela até que é, vamos colocar assim, uma pista, uma estrada até razoavelmente boa. Existem um buraquinho aqui, outro ali, o mato é um aqui, outro ali, mas quando vai se distanciando da capital Fortaleza e indo com destino aos municípios da região metropolitana e se deslocando já para o interior para seguir a BR-116, quais são as dificuldades que costuma encontrar? Primeiro, não tem placas de sinalização. Quando tem placas, elas estão quebradas, pichadas, amassadas, enferrujadas, ou até apagadas a cor por conta da intensidade do sol, passar do tempo. Animais na rua, nas estradas. O mato invadindo a pista e não tem mais acostamento, porque o mato tomou de conta. Buraco demais. Buracos, pista escura. Então, lá na Europa, as estradas, elas não têm esses problemas. Por isso que quando eu falo para vocês, boas condições, significa que eles não têm a preocupação com esse problema. Ah, eu vou cair num buraco e vai furar o pneu do meu carro, vai quebrar o carro. Não tem essa preocupação. Lá pode ter mil e um outros problemas. Pode ter questão de terremotos, questões de tsunami, pode ter ataques terroristas, pode ter conflitos de policiais com a comunidade no protesto, mas boas condições de rodovias, hidrovias, portos, aeroporto, terminal rodoviário, estradas, eles não têm esse problema. E outra coisa para vocês terem ideia, praticamente todos os países da Europa, praticamente todos, não quer dizer que são todos, tá? Mas uma grande parte, eles não têm sinais na sua legislação de trânsito. Eles respeitam o limite de velocidade, eles respeitam a faixa de pedestre, eles têm essa convicção de que eles têm que praticar o certo. E quando vai na legislação de trânsito, a gente sempre tem que ter a seguinte noção: equivale, ou seja, a prioridade sempre é do menor para o maior. Então, se tem um pedestre para atravessar a rua, o pedestre tem que esperar o carro passar? Não. O carro tem que parar para o pedestre passar. Se eu vou num cruzamento, a prioridade é do carro maior ou é do carro menor? Sempre é do carro menor. Por quê? Porque o peso dele é menor. Então, em um acidente, uma batida, quem vai sempre sofrer os danos maiores, vamos dizer assim, é aquele que for o menor, aquele que for considerado mais frágil. Aqui no Brasil, nós temos 2 locais que também tentam colocar em prática essa questão de não ter sinalização de trânsito, ou seja, não ter os sinais de semáforos. Um é Brasília, existem determinados pontos que é só a faixa de pedestre, porque eles querem conscientizar a população, mas que está acontecendo muitos acidentes, então provavelmente vão colocar os sinais, porque o povo não se conscientiza. E o segundo é lá no sul. No sul eles têm muito essa cultura europeia. Nós temos a cidade chamada Campos do Jordão. Lá não tem sinalização, não tem semáforo. Para vocês terem uma noção, a linha férrea passa no meio da cidade. E o rapazinho, né, o motorista, vamos dizer assim, ele só aciona a sirene para dizer que ele está se aproximando, os carros param. Não tem aquela barreira que desce, não tem a luzinha que fica piscando, não tem sinal para eles. Não tem. Eles têm essa consciência. Mas não quer dizer que algum dia eles não cheguem a colocar. Por quê? Porque nossa vida é um constante
processo. Mas como a região sul do Brasil quer seguir muita cultura europeia, então eles tentam colocar isso em prática. Então, esses foram os nossos 4 iniciais pontos de desenvolvimento histórico da Europa. Modificação da paisagem, revolução industrial, rede de transporte e a rede de infraestrutura, ou seja, as boas condições. Até o que eu falei aqui, alguma dúvida? Não. Então, continuando, a gente vai entender agora a questão de desenvolvimento populacional da Europa, que nós temos 2 pontos. Não só na Europa, mas também em todos os países do mundo, sempre é avaliado. País populoso e país povoado. Mas como estamos estudando a Europa, vamos entender dentro desse continente. O que significa populoso, a sua definição, tem aí embaixo, ó. É aquele que possui grande quantidade de habitantes, ou seja, independente do território, ele tem o quê? Grande quantidade de habitantes espalhados dentro dele. Esse é um país populoso. País povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Aí ele já vai avaliar na quantidade de cômodos que tem uma casa, quantidade de pessoas que tem dentro de uma casa. Então, se uma casa, para vocês entenderem, se uma casa ela tem 3 quartos, uma sala e uma cozinha. E o banheiro, claro, né? Mas colocando esses cômodos e ele tem 5 pessoas morando, ele vai ser populoso ou ele vai ser povoado? E aí? Povoado. Ele vai ser considerado populoso. Por quê? Ó, analise. 3 quartos, né? Então, se são 5 pessoas, automaticamente é um casal e 3 filhos. Vamos entender assim. Os 3 filhos, 2 meninas ou 2 meninos. Casal em um quarto, um filho em um quarto, os outros 2 filhos em outro quarto. É muita gente dentro de um mesmo espaço? Não, não é. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo que eu dei. 3 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Só que em vez de ser 5 pessoas, já são 12. É populoso ou povoado? E aí? Povoado. Aí é povoado, que já tem muita gente num pequeno espaço. Espaço. Então, essa é a diferença. E aí, na Europa, quais são os países que se destacam como populosos? Nós temos Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia. E povoado, Holanda, Bélgica e Reino Unido. Então, se eu perguntar para vocês quais são os países europeus que se destacam com contingente populacional, que é contingente, quantidade de habitantes. Se destacam no contingente populacional, vocês vão me dizer quais países? Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia, Holanda e Bélgica. Reino Unido, vocês podem observar que tanto está no populoso como está no povoado. Quem é o Reino Unido mencionado por um outro nome? Que outra nomenclatura a gente pode dar a esse território? E aí? Inglaterra. Inglaterra. Então, desse ponto aqui de país populoso, país povoado, está compreendido? Sim. Sim. Aí onde se concentra essa maior população da Europa? A gente viu países populosos e países povoados. Mas onde tem o maior número de habitantes dentro do continente europeu, ou seja, os países que mais se destacam, tanto em ser populoso como em ser povoado. Nós temos aí na tela para vocês, ó. Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Países Baixos. Aí eu vou pegar uma situação que está acontecendo nos nossos 2 últimos anos, 2020 e 2021, que a gente está nele. Nós temos 2 países que estão aí entre a maior concentração de população, Itália e França, que quando for reavaliado, presta atenção, Itália e França, quando for reavaliada a questão populacional, porque até então está parado, não tem como avaliar a quantidade de habitantes atual de cada país pela questão da pandemia, mas quando todos estiverem vacinados, a pandemia estiver controlada, vai fazer avaliar, todos os países vão fazer isso, não é só eles. Todos os países vão reavaliar, vão fazer o cálculo da população do seu país e vão ter como base saber se aumentou ou se diminuiu,
vão ter como base saber qual o número de óbitos, se foi mais idoso, se foi mais criança, se foi mais homem, se foi mais mulher, os dados que vão ser apresentados. A França e a Itália, elas vão sofrer uma modificação muito grande dentro da sua população. Por quê? Pegando todos os países da Europa, esses dois, França e Itália, são os dois países que mais sofrem pela questão da pandemia, principalmente a França. Por quê? A gente viu ano passado que o contingente, ou seja, a quantidade de pessoas que faleceram por conta da pandemia, que eles não sabiam, a gente não sabia ainda de que forma controlar, como combater, que era algo inicial que foi lá na Europa, esse índice muito alto. Então, a população velha, os idosos, foi o que mais sofreram na pandemia. Ou seja, lá na França e na Itália, o maior número de óbitos ano passado foram de idosos. Por isso que veio a campanha de fazer com que as crianças evitassem ir para a casa dos avós, porque as crianças, se tivessem Covid, seriam assintomáticas. Toda aquela história que a gente via tanto nos jornais como via em campanha, pessoas mencionando. Então, quando a França for reavaliar a França e a Itália, o que é que eles vão perceber? Que o número de população diminuiu drasticamente, ou seja, vai cair muito. Segunda questão que eles vão analisar, eles vão ter mais pessoas jovens do que pessoas velhas, do que pessoas idosas, porque até o início de 2020 esse índice era ao contrário. França e Itália eram considerados países velhos. País velho não pela questão de tempo que ele foi colonizado, que ele foi explorado, que ele foi tornado independente. Não por isso, é pela quantidade, porcentagem de pessoas idosas que tinham dentro do seu território. Então, vai ser o inverso. Se até 2020 a população desses dois países era mais de idosos, quando acabar a pandemia vai ser o inverso. A maior população vai ser o quê? De jovens. Por quê? Porque os idosos, vamos dizer assim, os velhinhos, foram os que sofreram mais na questão da pandemia, ou seja, foram para o além, vamos dizer assim, né? Foram para outra vida. Então, a gente vai ter muito essa modificação. Já nessa nossa segunda onda que estamos vivenciando aqui no Brasil e nos outros países da Europa, por exemplo, muitos países estão na terceira onda, o que é que vai acontecer? O que está atingindo mais agora não é mais os idosos, já são as crianças e os mais jovens. Então, se não se cuidar, vai acontecer de ter uma população mínima dentro de cada território. E essa população não vai ter mais como saber se vai ser criança, se vai ser adolescente, se vai ser adulto, se vai ter mais homens ou se vai ter mais mulheres. Não tem como saber isso agora. Só vai saber disso mais à frente. Compreendidos? E aí, bora lá. Os grupos que a população europeia pode ser dividida, ou seja, como eles foram formados. 3 grupos: germânicos, eslavos e latinos. Esses 3 grupos, eles estão associados à divisão territorial. Por exemplo, os germânicos, eles são encontrados na parte central e na parte norte da europeia, composta por quais países? Os alemães, os austríacos, os holandeses, os suecos, os noruegueses e os britânicos. Os eslavos já é um grupo encontrado na parte oriental da Europa, ou seja, do lado leste, composto pelos países russo, poloneses, ucranianos, eslováquios e sérvios. E os latinos está do lado oeste, ou seja, do lado da Europa ocidental. Portugueses, espanhóis, italianos, franceses e romênios. Então, os 3 grupos étnicos de processo de desenvolvimento, de miscigenação e formação populacional da Europa são formados em 3 grupos: germânicos, eslavos e latinos. Compreendidos? Sim. Compreendidos? Certo. Sim. Aí a gente vai para cá, porque aquele lá eu explico dentro desse ponto aqui, dá para explicar ele. Nós temos dentro da economia, deixa eu vir para cá. Nós temos dentro da economia da Europa 3 setores: setor primário, secundário e terciário. Quando a gente fala desses setores, que são chamados setores da economia, não é especificamente só da Europa. Todos os países, todos os continentes, eles giram em torno desses três setores, que são 3 fases.
Como estamos estudando a Europa, vamos falar dele, a economia desse continente. O que é o setor primário? É a matéria-prima, é o desenvolvimento estrutural, como assim? Agricultura, pecuária e o extrativismo, que pode ser dividido em 3 partes: vegetal, animal e mineral. Então, esses pontos que eu mencionei para vocês é o setor primário, é a matéria-prima. Dali, o que é produzido, o que é cultivado, o que é criado, o que é extraído da natureza, ele é levado para a indústria. Indústria é o quê? O setor secundário. Então, setor industrial é o secundário. Pega esses produtos da matéria-prima, leva para a fábrica, leva para a indústria, para transformar ele no produto final, que é o setor terciário, quando chega para o consumidor usufruir, comprar, utilizar. Então, para compreender, vamos pegar o gado. Coitada da vaca, vamos pegar ela. Produção de leite, setor primário, pecuário, produção de leite. É retirado o leite da vaca. Daqui o leite ele é levado para a indústria, setor secundário. Na indústria ela vai fazer o quê? Os derivados. Danone, queijo, o iogurte, produção da manteiga também que utiliza Coalhada. leite, coalhada. E propriamente o leite também encaixa. Vai higienizar, ou fazer todo o processo e colocar ele nas caixas. Secundário. Tudo pronto, as indústrias fazem o quê? Manda para o comércio. Supermercado, padaria, loja, que for. Setor terciário. A gente vai fazer o quê? Comprar. Utilização no nosso dia a dia, uma fonte de alimento. Então, a gente tem esses 3 setores. Dentro desses 3 setores, aí a gente vai ver como a Europa se beneficia com eles. Nós temos aqui, ó. O espaço agrário na Europa possui um elevado nível tecnológico no campo. Por quê? Lá no período da Revolução Industrial, a industrialização nas cidades foi tão grande que fez com que uma grande quantidade de pessoas saíssem do campo e fosse para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Então, como foram muitas pessoas, acabou que as cidades não tinham espaço para acolher elas, gerando assim o processo da desigualdade social. Pessoas morando na rua, teve desemprego porque não tinha emprego para todos, começou a surgir o índice de violência, os assaltos, os furtos. Então, para continuar com esse problema, para evitar que continuasse, o que foi que os países europeus fizeram? Levaram a mecanização para o campo, fazendo com que aquela população rural não saísse dali com destino à cidade, permanecesse no território, iria gerar emprego para elas. Eles são relacionados com o processo agrícola, pecuarista e extrativista que só eles sabem realizar. Eles conhecem a terra, eles são agricultores, eles sabem como praticar o manejo da terra, que é irrigar, que é arar, que é plantar, que é colher. Então, eles sabem fazer todo o processo. O que foi que os empresários fizeram? Ajudaram eles a permanecer no campo, levando a tecnologia, a mecanização. Então, a produção acabou sendo em grande escala e gerando emprego no campo. Nós temos 4 países que se destacam nessa área agrária. Quando eu falo agrária, é agricultura. Nós temos 4 países. Quais são eles? Nós temos a França, que é o primeiro país, que gera 2,9% na parte agrícola. Segundo lugar, Bélgica, com 2,3%. Terceiro lugar, Reino Unido, com 1,8%. E quarto lugar, a Alemanha, com 1,4%. O que os países europeus mais produzem na parte agrícola? Tem a imagenzinha aí do lado. O trigo é o principal produto agrícola da Europa. Do trigo que eles vão preparar. Trigo, setor primário, secundário ou terciário? Qual é dos 3? Me digam aí. E aí? O trigo é o setor primário, secundário ou terciário? E aí, meu povo? Primário. Repita a pergunta. O trigo é o setor primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Primário, relacionado com a mão de obra, matéria-prima, é a agricultura.
Do trigo, ele é recolhido. Aí tem imagem aqui embaixo. Embaixo dos países tem imagem mostrando a colheita do trigo, com processo de mecanização, numa área de expansão. Dali ele é levado para uma fábrica. Fábrica é setor primário ou secundário? Secundário. Setor secundário. A fábrica vai pegar esse trigo e transformar em massas. E essas massas, elas podem ser feitas o quê? Bolos, biscoitos e pães. Então, essa massa, ela pode ir diretamente para um comércio, para um supermercado, e a própria pessoa comprar essas massas e fazer o bolo, fazer o biscoito, fazer o pão caseiro em casa. Ou dali, dessa própria massa, ela ser comprada por uma outra fábrica, por uma padaria, que vai produzir o quê? O bolo, o biscoito, o pão, para que você, de manhã bem cedo, vá comprar para tomar com o famoso cafezinho. Pão com café, pão com bolo, o biscoito na hora da merenda. Então, passa pelos 3 setores. Primário, secundário e terciário. E aí nós temos as áreas florestais naturais, que é o extrativismo vegetal. A utilização das árvores para a produção de papel e celulose. Só que eles têm a seguinte preocupação. Derrubou, faz o reflorestamento. Por quê? Porque eles vão ter a necessidade de utilizar novamente árvores para a produção de papel e para a produção de celulose. Dúvidas, meu povo? E aí? Compreendidos? Dúvida? Compreendido. Então, para a gente encerrar nossa aula, a gente falou sobre a Europa, não precisou anotar nada, era só prestar atenção. Na aula de quinta-feira, é a continuação sobre o assunto da Europa, lá tem a anotação, tem atividade para vocês realizarem. E o TD é para ser entregue na escola até sexta-feira, certo? Certo. Pois uma Sim. boa tarde a todos. Até a nossa próxima aula e aproveite o resto da tarde de vocês. Tchau. Tchau, tchau.